Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Nerd Rider. E o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar de Game of Thrones e vamos falar de Vikings. Sim. Primeiro eu vou falar um pouquinho de Vikings e depois eu vou falar de Game of Thrones. Na verdade, a ideia toda desse seriado foi porque aconteceu de uma pessoa que eu tenho no Facebook falar que Vikings era muito melhor do que Game of Thrones. E eu fiquei... Bom, na época eu não tinha nem assistido Vikings ainda, não tinha nem assistido Vikings ainda, mas eu fiquei, será mesmo? Aí eu falei, um dia eu tava aqui no Netflix, eu falei, pô, eu vou assistir essa porra, velho. E assisti Vikings, aí o primeiro episódio eu fiquei, não é bom não, velho. Assisti o segundo, melhorou um pouquinho. No terceiro, fiquei, rapaz. No quarto foi que realmente a série me conquistou, mas demorou 4 episódios pra me conquistar. Aí eu fui assistindo a série toda, não terminei ainda, mas já estou no final da 4ª temporada, então já posso dar alguns parâmetros para poder dizer se a série realmente é melhor ou não que Game of Thrones. E aí eu já vou começar dizendo que não é. E eu vou dizer por quê. Porque é estúpido você querer comparar duas séries que têm propostas e temas diferentes. Vamos lá, vamos parar pra pensar. Por mais que Game of Thrones tenha aquela pegada medieval, medieval, ela é uma série de fantasia. Nada daquilo que a gente vê lá é real, não existe. Quando você fala de Vikings, aquilo realmente existe e existiu. Aquilo realmente aconteceu. Alguns dos personagens que são mencionados lá, eles fazem parte da mitologia nórdica. São pessoas reais que realmente existiram. E não só isso, como todo o processo envolto na questão das invasões bárbaras. Então aquilo ali é real. Então por que você vai querer comparar um negócio que é fantasia com outro que é real? Não sei. Eu sei que eu não comparei. Eu digo que é melhor ou eu digo que não é, porque de repente eu me senti melhor vendo. Mas querer comparar as duas séries, pra mim, como eu já disse, algo estúpido. Não faz sentido você querer comparar. Eu até entendo. São séries que têm uma proposta madura, tá? Baseada na violência, cenas de sexo, corpos nus e coisas do tipo. Mas, quando você para pra pensar no tema de cada um delas, o tema de cada um delas é diferente. Apesar de você ter estabelecido que eles fazem parte de uma mesma categoria pela questão do público, da maturidade que é necessária, das cenas de violência, cenas de sexo, etc e tal, são coisas que vão para caminhos diferentes. Nasceram de um mesmo, vamos colocar aqui de uma maneira bem prática. É igual a gente imaginar que todo mundo que é gêmeos, todas as pessoas que são gêmeos, não o signo, mas que têm um irmão gêmeo, têm que se comportar igual porque elas têm a mesma cara ou porque elas nasceram da mesma pessoa. Então, podem ter nascido de um mesmo propósito ou ter um tema similar como raiz, mas isso não quer dizer que elas tenham que ser iguais ou que elas tenham que ser comparadas. Cada pessoa é única, assim como cada série. Vikings é uma série com uma proposta e com um tema, Game of Thrones é outra. Eu consigo assistir as duas e gostar para caralho das duas. As duas pra mim estão em pé de igualdade porque as duas me ofereceram muito. Cada uma me ofereceu muito em um determinado aspecto, mas as duas me ofereceram muito. Vikings é muito interessante porque você consegue perceber como era o comportamento dos vikings e eu vou dizer que as motivações. A gente não tem como ter certeza se aquelas realmente eram as motivações, eu vou dizer que sim. Me pareceu real, me fez acreditar, quer dizer, me pareceu plausível que elas eram as motivações dos vikings e então me convenceu e eu passei a acreditar naquilo. Game of Thrones também me oferece algumas coisas que é justamente a questão da política, de poder traçar paralelos com a realidade e ao mesmo tempo ter a fantasia, que é uma coisa que a gente, quer dizer, a maioria dos nerds gostam da questão da fantasia, de você ter dragões lutando e mortos-vivos e como é que tudo isso vai se traçar, de você ter vários protagonistas e todo o elemento da surpresa, você nunca sabe quem vai morrer, você sabe que todo mundo morre, mas nunca sabe como, ou se sabe como é que vai chegar até lá, e tem a questão da diferença livro, série, etc. Então as duas me oferecem coisas diferentes, me ofereceram muito, eu gosto muito. Vikings tem um negócio que eu achei muito interessante, eu como professor de línguas, principalmente da língua inglesa, que surgiu justamente desse encontro das pessoas que eram os anglo-saxões, que eram as pessoas da Inglaterra, com os nórdicos, né, os nórdicos, quando eles começaram a invadir
Então começaram a conversar e com o passar do tempo, a língua desses dois povos meio que se integrou e passou a surgir uma nova que seria o inglês como a gente conhece, né? O inglês arcaico, na verdade. O inglês como a gente conhece mudou muito tempo depois. Mas por causa desse convívio de todos esses povos ali, foi que começaram a surgir algumas línguas. Então quando você está assistindo Vikings, e aí tem lá as pessoas do norte, e as pessoas que são os anglo-saxões, vamos dizer, os antigos ingleses. Então quando você coloca pessoas que são de povos diferentes, eles têm línguas diferentes. Então eles não conseguem se comunicar de imediato por causa disso. Claro que a série não é todo mundo falando um idioma maluco ou um idioma arcaico e aí você não entende, não. O que eles fazem? Quando estão entre os seus povos, cada pessoa do norte, eles falam a língua deles, só que a gente escuta em inglês, obviamente, né? Como se estivesse traduzindo pra gente o tempo inteiro, como se estivesse sendo dublado e a gente está escutando traduzido. Quando a gente está com os ingleses, funciona da mesma maneira. A gente só vê essa discrepância da língua quando eles se encontram, mas mesmo assim sempre tem uma pessoa, sempre tem aquele personagem que serve como intérprete. E aí essa desavença de línguas acaba caindo, mas você vê o lance da interação de pessoas com culturas e línguas diferentes entrando em choque com a outra. Então a questão do choque cultural é interessantíssimo para mim em Vikings. Em Game of Thrones você tem a questão da linguagem também, tem, mas aí fica muito mais no âmbito fantasioso. São línguas que eles inventaram para a série. É interessante também você ver pessoas de línguas diferentes. Pô, eu estou reassistindo também Game of Thrones, fazendo maratona com as amigas. Com as amigas, porque só tem eu de homem e o resto é mulher, incluindo a Dona Lindona. Então eu estou fazendo com as minhas amigas e aí é interessante você ver a questão da linguagem, de como a gente se comporta quando a gente acha que o outro não sabe a nossa língua, ou como cada língua tem as suas minúcias, os seus detalhes e isso representa o seu povo. Então também tem isso. Só que não tem um choque igual teve em Vikings, não é real. Então pra mim o peso da realidade me acrescentou muito mais. E a questão da criatividade também me acrescentou muito. Os caras inventaram uma língua pra série. Então, quando você pensa nesses dois aspectos, os dois são um show de bola. E eu vou ficar aqui falando coisas e coisas e coisas. Eu peguei esse ponto da língua porque é uma coisa que eu posso falar com propriedade, tá? Que é o que eu consigo perceber, mas consigo analisar por causa dos meus estudos em letras. Então a gente faz essa análise da língua, da carga da língua, né, da carga linguística na comunicação, na cultura, como isso influencia, da questão também da etimologia das palavras ou da filologia e por aí vai. Então é muito interessante ser trabalhado com isso e muito interessante de ser visto. Então, pra mim, por causa disso, Vikings é show. E também por causa de criar uma língua, que é uma coisa muito difícil, é muito complexo você criar uma língua, também é muito interessante. Então as duas são coisas assim de fuder. As duas têm sexo, cada uma mostra o sexo de uma maneira parecida, mas ao mesmo tempo diferente. A questão da violência também é diferente. Tem muita gente que, por exemplo, uma dessas minhas amigas que está fazendo maratona de Game of Thrones comigo, ela também assiste Vikings. E ela falou que ela ficou muito mais chocada e fica muito mais chocada com a violência em Vikings porque ela sabe que aquilo foi real, que aquilo aconteceu daquele jeito, do que com a violência em Game of Thrones porque ela sabe que é fantasia. Então, viu o que eu falei? Sai de uma mesmo, se ramifica em diferentes aspectos. Então, assista as duas, goste ou não das duas, ou goste de uma, mas não compare, porque apesar de ter elementos iguais, são coisas diferentes, amigos. Então, aprecie cada uma com o que eles podem oferecer, mas não fique nessa noia de querer comparar e dizer que uma é melhor que a outra, porque isso fica parecendo que é futebol. Por isso que a porra do Brasil tá igual tá, a galera fica falando que o meu partido é melhor do que o seu, quando os dois partidos estão lá só metendo no bolso e você tá aí, ó, se fudendo. Então deixe de ser trouxa e pare de ficar tomando partido. Analise o que tem de bom em cada uma e saiba tirar proveito disso em vez de querer ficar comparando, tá certo? Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. O que você acha? Você acha realmente que é estúpido ou não querer comparar a série? Deixa aí o seu comentário, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um queijo pra vocês e até o próximo Nerd Writer.